Graça e paz, amados, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós estamos mais uma vez aqui para nós falarmos sobre a oração do Pai Nosso. Nós já vimos algumas sentenças, né? Pai Nosso, e ali Jesus nos explicava, mostrando a oração do Pai Nosso, uma revelação de Deus como nosso Pai, aquele que é a fonte de tudo, a origem de todas as coisas. Jesus traz essa palavra de intimidade do Deus Todo-Poderoso de Israel, a figura de Pai, o Pai Nosso, né? O Pai não apenas meu, mas seu, o Pai de todos. Mas nós vimos também que a oração do Pai Nosso também diz: Pai Nosso que estás no céu, e santificado seja o vosso nome. Nós examinamos essas sentenças da vez passada, sondando ali, percebendo que o Deus que está no céu está acima de tudo e de todos, né? Ele tem autoridade acima de todos, e o seu nome é santo. Por seu nome ser santo, nós devemos tratar com Deus em santidade também. E é altamente comprometedor a oração do Pai Nosso sem ter essa santidade em vista, sem perceber que a oração do Pai Nosso, ela evoca a santidade de Deus e nos compromete também com aquilo que nós estamos falando. Então eu quero hoje levar você a outra sentença. Vamos lá de novo. Jesus diz assim: portanto orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, ou venha o teu reino em algumas traduções, né? Venha a nós o teu reino. O reino de Deus, na verdade, é a parte central da mensagem de Jesus. Marcos, Mateus, Lucas, João registram isso, né? Que a primeira mensagem de Jesus é: arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Jesus entrando no ministério dele, anuncia o reino de Deus, o reino que vem com ele, que ele vem trazendo, né? A manifestação da autoridade de Deus sobre a terra. O propósito do evangelho, como diz Mateus, são as boas novas do reino. Então o reino de Deus está impregnado na mensagem do evangelho, porque o evangelho são as boas novas do reino. A palavra evangelho significa boas novas. Então o sentido real do evangelho é as boas novas do reino de Deus, porque esta é a mensagem. Jesus diz que o reino de Deus veio a nós, que ele trouxe o reino de Deus a nós. A presença de Jesus na terra anuncia a chegada do reino de Deus na terra. É isso que Jesus traz. O reino de Deus na terra, ele tem alguns princípios básicos que é muito importante que nós devemos analisar. O reino de Deus também anuncia a derrota do governo de Satanás. Aquele governo que o diabo tinha foi tirado. João capítulo 12, 31 diz: chegou a hora de ser julgado este mundo, agora será expulso o príncipe desse mundo. Esse título Satanás conquistou lá no Éden, quando ele tira das mãos do homem a autoridade na terra. O salmista vai dizer que os céus dos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele a deu aos filhos dos homens. Se você examinar o livro de Gênesis, quando Deus cria o homem, Deus entrega a autoridade da terra ao homem. Diz para o homem que ele devia se multiplicar e dominar a terra, ou seja, assumir o governo da terra, governar sobre os animais, governar sobre todo esse planeta. E esse governo o homem, através do pecado, entregou a Satanás. E assumindo esse governo, o homem deixa essa brecha do pecado para a entrada da morte, porque Deus havia advertido que quem comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal morreria. Então, de fato, a experiência da morte passou a ser uma experiência natural do ser humano, que não era para ser. Deus não nos criou com esse propósito, mas o diabo governou esse tempo todo e governou com mão de ferro. Seu domínio só foi subjugado por Jesus. Como que Jesus subjugou o governo de Satanás? Jesus expulsou demônios, Jesus curou pessoas que estavam enfermas, enfermidades provenientes de influência satânica, de escravidão, subjugados pelo diabo. Jesus foi lá, libertou essas pessoas, mostrando que havia chegado o mais forte, o rei havia chegado. O reino de Deus se manifesta também de forma pessoal. Jesus havia anunciado que o reino estava dentro de cada um de nós. Nós vamos já entender isso. Mas quando perguntado Jesus sobre
a identidade dele por Nicodemos, ninguém pode fazer essas coisas se Deus não estiver com ele. A resposta de Jesus em João 3,3 é muito interessante. Digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus coloca aqui um princípio sério, que precisa ser analisado junto com a oração do Pai Nosso. Venha o teu reino. O reino de Deus se manifesta a pessoas que nasceram novamente, que nasceram de novo. Não o nascimento de mulher, de homem, mas o nascimento espiritual. Como se dá esse nascimento? Nascer de novo é a parte indispensável para que o reino de Deus se manifeste em nós. E é tão somente quando nós entregamos o direito de governar a nossa vida a Deus. O reino de Deus primeiro se estabelece com a autoridade sobre a minha vida e a sua. Os próprios discípulos pensavam que Jesus vinha reinar fisicamente, no sentido de subjugar Roma naquele tempo. E muitas vezes eles pensaram isso, e a multidão também queria fazê-lo rei para quebrar o domínio de Roma, mas Jesus deixou claro, não é esse o reino que ele vinha assumir. Ele vinha novamente estabelecer um reino muito superior, o reino espiritual, libertar o homem da escravidão do pecado, libertar o homem das garras do dominador das almas, que é Satanás, que governa sobre as pessoas que andam em desobediência a Deus. Então, nascer de novo, tão fundamental para se ver o reino de Deus, se dá quando você, quando eu, nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, ou seja, entregamos a Ele o governo da nossa vida. Esse é um ato de total rendição, estabelecendo o reino de Deus em nós, através dessa entrega da nossa vida ao Senhor. Muitas pessoas não entendem quando a gente fala, você tem que entregar a sua vida a Jesus Cristo. A gente está querendo dizer, você tem que entregar o governo da sua vida a Jesus, você tem que abdicar do direito de governar a própria vida. Jesus já fez uma advertência lá atrás no Evangelho, ele dizia que quem quiser ganhar a própria vida, ou seja, mantê-la nas mãos, vai perdê-la. Mas aquele que a der de livre e espontânea vontade a receberá de volta. Ou seja, o fundamento do reino de Deus está na nossa rendição, na nossa entrega do direito de governar a nossa vida a Deus. E aí o reino de Deus se estabelece na nossa vida. Muita gente pensa que vai entrar no reino de Deus governando a própria vida, se entregar a sua vida nas mãos de Jesus. Mas isso é um equívoco, tá? Um equívoco grande que precisa ser analisado com profundidade. Você só desfrutará do reino de Deus se o reino estiver estabelecido na sua vida agora. Não pense que depois que você morre, você entra no reino de Deus. Não, você faz parte do reino aqui, através de Jesus Cristo. Ele vai dizer para nós, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim, João 14,6. Se você faz a oração do Pai Nosso, e pede a Deus que venha o seu reino, então você deve se submeter a esse reino. Eu tenho certeza que muita gente ora essa oração do Pai Nosso tão mecanicamente que não percebe o que está dizendo, quando diz, venha a nós o teu reino, venha o vosso reino, ou seja, você está pedindo para que Deus governe a sua vida, então renda-se a Ele, porque Deus deu a você o livre-arbítrio, e Ele espera que você entregue esse livre-arbítrio a Ele, que você dê o direito a Ele de governar, e você está assim submetendo as suas decisões, os seus caminhos a Deus, quando você se rende, quando você entrega a sua vida a Ele. Essa oração compromete aquele que ora com as ações também do reino de Deus na terra, porque quando eu peço que venha o reino, eu estou me comprometendo também com a missão do reino, e o reino de Deus, a missão é bem clara, é destruir as obras do diabo, como é a obra de Jesus Cristo. Nós temos que andar por essa terra pregando o evangelho da salvação. E o que esse evangelho é? As boas novas do reino de Deus. Então venha a nós o vosso reino, nos compromete. O reino de Deus começa na minha vida, começa na sua vida, quando nós nos rendemos à autoridade de Deus. É lógico que você me diz assim, mas e Satanás, quer dizer que ele não governa mais? O diabo ainda tem o governo dele. O diabo ainda tem um governo. Que governo o diabo tem? Na mente das pessoas que não se submetem a Deus. E olha que são muitas pessoas que estão longe da palavra de Deus, estão longe das orientações de Deus, vivem uma religiosidade superficial, onde Deus não é tão importante para eles, a não ser na hora que eles estão desesperados com algum problema. Mas no natural essas pessoas não
não ligam para Deus, não consideram a autoridade de Deus na sua vida. E o fato disso são as aberrações da sociedade, né? Tantos desvios morais, tanto desmantelo, pessoas que lidam com a mentira como se fosse a coisa mais natural do mundo. E aí vai tantas coisas que mostram que a autoridade de Deus não está sobre a vida dessas pessoas. Então, o diabo continua governando. Governa onde? Na vida das pessoas que não se submetem a Deus. Essas pessoas vivem em rebelião contra Deus. Gente dominada pelo dinheiro, pelos vícios, pelas paixões mundanas. Ao orar, venha a nós o vosso reino. Lembre que você está clamando pela autoridade de Deus sobre a sua vida. Você está se comprometendo. Se você ora pedindo o reino, então deve se submeter ao reino. Você está pronto agora para orar pedindo que venha o reino sobre a sua vida? É preciso que a gente entenda o que está sendo dito aqui. Essa autoridade do reino precisa estar sobre a sua vida. Então, se você vai orar o Pai Nosso novamente, precisa saber que você está evocando o governo de Deus sobre a sua vida. Siga o conselho de Jesus Cristo, Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. João vai dizer que Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Ele exerceu autoridade sobre Satanás. Ele dominou esse mundo. Ele exerceu autoridade sobre as enfermidades e sobre os demônios. E morreu na cruz e conquistou também o direito sobre a vida, porque ele morreu e ressuscitou. Isso deu a ele a autoridade suprema também no mundo espiritual, ao ponto que Jesus declara: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Agora cabe a mim, cabe a você orar: venha a nós o vosso reino, e entregar o governo da nossa vida a ele. Que Deus abençoe e que esse conhecimento entre no seu coração, para que você possa fazer essa oração agora sabendo o que você está falando, tá? Deixa eu orar com você. Pai querido, nós queremos te agradecer pela tua palavra e queremos também, ó Deus, pedir que venha a nós o vosso reino, Senhor, que tu traga o teu reino, que tu estabeleça a tua autoridade nessa terra no nome de Jesus, Senhor, e também sobre a vida de cada pessoa que ouve esta mensagem, Senhor, que possa também submeter a tua autoridade ao teu governo em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Fique com a gente, ainda tem muita coisa boa aí na oração do Pai Nosso. Deus abençoe a todos.